Estamos consigo para mais um episódio da Escola Bíblica. Eu diria que diariamente passamos pela Hope Channel e também pela Rádio RCS com um único propósito, com o propósito que você conheça mais Jesus e possa descobrir as grandes verdades que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Para isso, eu convido diariamente o pastor Pedro Esteves a estar comigo nestes episódios da Escola Bíblica, pois assim torna-se mais fácil a conversa e, ao mesmo tempo, em conjunto, vamos descobrindo essas tais coisas maravilhosas que a Bíblia tem e que nos podem ser muito úteis para o nosso dia-a-dia e para a nossa salvação, para a nossa eternidade. Pedro, vamos abrir mais uma Escola Bíblica de hoje, mais um episódio. Para isso, diz-nos qual será o sumário que vamos ter. Nós continuamos a falar de concerto, aliança, como já o fizemos, ainda no episódio de ontem, e hoje vamos focar-nos em Abraão. Vamos tentar compreender que o concerto feito com Abraão é um bom exemplo de como Deus se quer relacionar com o seu povo. Vamos tentar descobrir como. Antes de entrarmos ponto por ponto na análise deste concerto com Abraão, eu convido a si, que está desse lado, a abrir a sua Bíblia. Se tiver, digamos, em papel, poderá fazê-lo. Se tiver também nos aparelhos móveis, poderá fazê-lo, não importa. Interessa que tenha a sua Bíblia à mão para poder abrir. Neste caso, em Gênesis capítulo 12, versículos 2 e 3. Gênesis 12, versículos 2 e 3, diz o seguinte: se não conseguir ter nada disto à sua mão, leia connosco através do nosso quadro, diz: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, capítulo 12, versículos 2 e 3. Pedro, olhando então para esta experiência fantástica que Abraão viveu com Deus, fará sentido dizer que este homem não dependeu da graça de Deus, mas sim da obediência à lei? Essa pergunta é pertinente precisamente porque nós, no contexto do estudo da Epístola de Gálatas, e nós estamos aqui a abordar outros temas, mas para podermos depois melhor compreender a utilização das palavras, das expressões à volta do concerto que Paulo faz, e portanto temos que entender bem este contexto mais geral. Às vezes temos que reconhecer o seguinte: há certas afirmações que poderemos fazer, isto aplica-se em muitos campos da vida, mas aqui estamos a falar sobretudo em termos de interpretação da palavra de Deus. Há afirmações que nós fazemos que, para verificarmos se elas fazem sentido, nós temos que ver as implicações. Pode parecer relativamente simples, a partir até de algumas frases ditas, por exemplo, pelo apóstolo Paulo, aos Gálatas, Romanos ou outras das suas epístolas, dizer, lá está, que no Antigo Testamento, enfim, os seus patriarcas, profetas, enfim, o povo em geral não dependeu da graça de Deus. Uma vez que estamos debaixo da graça, agora é que estamos debaixo da graça. Sendo certo que a graça de Deus teve a manifestação de suprema em Cristo Jesus, fazer uma afirmação destas tem implicações. Então nós podemos fazer uma espécie de prova dos 9. É um pouco o que implica a tua pergunta. Vamos olhar para a história de Abraão e dizemos assim: este foi um homem que não dependeu da graça de Deus, uma vez que estava só debaixo da lei, e nós podemos entender facilmente o seguinte: as promessas feitas a Abraão, nós acabámos de ler aqui a primeira vez que o Senhor o chama para este pacto, para esta aliança com ele, e realmente é uma passagem tremenda, não é, da Bíblia, que nos ajuda a compreender muitas coisas, nomeadamente sobre Deus. E quando nós lemos este chamado que Deus faz a Abraão, estas promessas maravilhosas: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, nós percebemos facilmente que a base do início da relação entre Deus e Abraão é a graça divina. Significa isso que Abraão não tinha nada para obter, digamos, não tinha feito nada até ali para obter a graça de Deus? Ou o favor de Deus? Nós não sabemos propriamente a biografia de Abraão, mas nada nos diz, caso contrário Deus teria que o dizer, de alguma forma revelá-lo a Moisés, que Abraão estava a receber esta bênção por alguma coisa que tivesse feito. Nós nem temos consciência que Abraão, sabemos até na cidade onde ele vivia, era bem conhecida por ser uma cidade pagã, e embora com certeza Abraão tinha um coração sensível à presença de Deus, o que é certo é que nada nos indica que esta resposta, digamos, da parte de Deus, graciosa, veio porque Deus foi quase que obrigado a fazer isso porque Abraão estava a cumprir a lei ou a fazer alguma coisa muito bem feita.
Ao contrário disso, o que nós percebemos é que não há nada na Bíblia que nos indica que Abraão merecia o favor de Deus. Isso seria, digamos, uma contradição até com o ensino global da Bíblia. Não é o favor. O favor de Deus é que é uma graça que nós recebemos. E Abraão, seguramente, para receber estas promessas maravilhosas, não foi com base naquilo que ele fez, foi com base na vontade que Deus tinha de estabelecer uma nova etapa, se quisermos. Ainda no último episódio falávamos que se calhar há muito mais alianças do que nós imaginamos, e aqui é como se entrássemos numa nova etapa. A verdade é que Deus já tinha feito aliança com diferentes pessoas ao longo da história da Bíblia. Ele tinha prometido abençoar uma série de gente, até Abraão, pelo menos. Até Abraão, nós encontramos, por exemplo, logicamente no princípio, Adão e Eva receberam graça da parte de Deus. Mesmo no ato de serem criados e de Deus estabelecer com eles aquela relação maravilhosa, é totalmente um favor divino. Ou seja, não foi o barro que se portou bem e que cumpriu a lei. Deus é que quis. Por isso é que a graça, a maneira de compreender o que é a graça, é entendê-la como algo que vem da parte de Deus, sem que seja uma resposta de Deus a alguma coisa que aconteceu. Na verdade, a essência da graça é que Deus se oferece e não está à espera que alguém faça uma coisa para ele agir primeiro. É o famoso conceito de Deus amou-nos primeiro. Depois é que nós o amamos a Ele. E é engraçado que ainda mantemos aqui no nosso quadro o versículo em que ele diz claramente, Deus diz a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, não era só Abraão que iria ser abençoado, a promessa não se estendia apenas a Abraão, mas a todos aqueles que... E há uma interpretação que nós poderemos fazer destas palavras, se quisermos lê-las de uma forma, digamos, literal ou pelo menos em toda a sua dimensão, é que para Deus dizer que todas as famílias da terra serão benditas, só há uma explicação possível. É que Deus estava já a incluir o facto de que seria na linhagem de Abraão que o Salvador Jesus Cristo surgiria nesta terra. O que significa que essa foi a forma de Deus chamar Abraão para uma aliança que se estenderia para sempre. Mais uma vez, ajuda-nos a compreender este conceito, que se é verdade que existe aliança e nova aliança, porque isso é uma expressão bíblica, até Jesus usou a expressão o sangue da nova aliança, isso não significa que as alianças se excluem umas às outras, ou que estão em antagonismo umas com as outras. Esse é que é o grande conceito, porque Deus disse claramente a Abraão, elas complementam-se umas às outras, como que se assentam umas nas outras. Ou seja, há um desenvolvimento, um crescendo. Significa que quando Abraão é chamado por Deus, segundo a sua graça, este o conceito e o seu favor, não segundo o merecimento dele, Deus não estava com isso a anular, vamos dizer assim, o pacto que tinha feito com Noé. Porque em Noé nós encontramos um momento-chave, aliás, na história da humanidade, para quem crê no relato da Bíblia, porque Deus teve que reduzir a humanidade novamente, como no princípio, a uma família. Portanto, as bênçãos, toda a lógica da relação estabelecida entre Deus e Noé não foi anulada quando Deus veio falar com Abraão. Assim como o que Deus tinha estabelecido com Adão e Eva, mesmo depois do pecado, não veio anular em Noé. Então, isto mostra-nos que quando Jesus vem à Terra, quando a Igreja Cristã se inicia debaixo desta nova aliança, sem dúvida, que agora está totalmente baseada na graça de Deus manifestada em Jesus Cristo, isso não são mais do que, no fundo, novas etapas. Mas é interessante ver agora o lado de Abraão. Se nos colocarmos no lado de Abraão, que é o nosso lado, digamos assim, nós podemos chegar a uma conclusão simples. É que Abraão também teve dúvidas. Sim, muitas vezes ao longo desse período, Abraão, por exemplo, falhou em duvidar que Deus ia cumprir a sua promessa. Portanto, o que quer dizer que a ideia de que ele foi salvo ou justificado meramente pelas suas obras, bem, as suas obras não são perfeitas, logo ele não podia ser justificado. Elas tinham que ser perfeitas todo o tempo e não foram. Quer dizer que até na sua história, Abraão dependeu da graça de Deus, porque senão Deus tinha que ter cortado a aliança com ele, quando ele falhou. Vamos terminar, e para terminar fica então o remate, como é que nós podemos pôr isto? Sim, no fundo vamos olhar para a experiência de Abraão e dizer que assim como Abraão teve que avançar muitas vezes na sua vida pela fé, e isso é que lhe foi imputado como justiça, também nós, muitas vezes, temos que dar a passos, e são passos de fé. Se diante de si está algum passo difícil, avance se for segundo a vontade de Deus e avance pela fé, porque Deus não falhará na sua aliança.
dê os passos que serão necessários para se encontrar com Cristo. Não tema, pois Ele está de braços abertos para o receber e quer muito ajudá-lo em tudo aquilo que é o seu projeto de vida. Quanto a nós, já sabe, conte connosco no próximo episódio. Teremos muito gosto em entrar na sua casa, no seu local de trabalho, onde você estiver, para podermos abrir a palavra de Deus consigo e podermos escrutinar aquilo que Deus quer nos dizer ao nosso coração. Até lá.